Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre eletroforese de DNA, né? Ao longo das nossas últimas aulas, a gente veio discutindo a respeito do processo de eletroforese, de como a técnica é realizada. Falamos do processo de eletroforese na separação das proteínas do nosso soro, na análise de lipoproteínas, na avaliação da hemoglobina, principalmente sendo utilizada ali no diagnóstico das hemoglobinopatias, né? Como anemia falciforme, como talassemias. E hoje a gente fecha, né, a disciplina de biofísica falando a respeito da eletroforese de DNA. A gente fala do DNA desde genética e a gente já falou de toda a importância que essa molécula tem por ela ser o nosso código genético, por ela carregar as informações a respeito do nosso organismo, né? Informações de características físicas, de características metabólicas, né? Nossa marcação genética, nossa informação genética está dentro dessa molécula, né? E o nosso DNA, só para a gente relembrar, ele é resultante de metade do DNA do nosso pai com metade do DNA da nossa mãe, né? Então a gente recebe metade dessas características e isso compõe o nosso DNA. E dada a importância do DNA na regulação do organismo, do nosso metabolismo, das nossas características, hoje em dia tem sido cada vez mais recorrente o uso da biologia molecular ou do campo da genética molecular na avaliação laboratorial, seja de diagnóstico de doenças, seja de forma preventiva, seja na avaliação, por exemplo, de cromossomos, na avaliação de genes específicos. Então, assim, as análises de DNA de uns anos para cá, elas têm tomado uma importância muito grande no âmbito do laboratório. E nesse sentido, a gente tem uma série de testes, né, envolvendo biologia molecular, envolvendo DNA, que são utilizados para finalidades médicas e outros para finalidades não médicas. Mas aqui eu trouxe um resumo da importância ou do uso dos testes genéticos realizados no laboratório, né, nos dias de hoje, né? Quais são as principais finalidades desses testes genéticos? A gente tem testes genéticos, por exemplo, de pré-implantação, né, que servem para detectar alterações cromossômicas, né, ou gênicas em embriões de até 7 dias obtidos por fecundação ou fertilização in vitro. Ou seja, avaliar nesse embrião se existe alguma mutação gênica ou se existe algum problema cromossômico, né? Lá em genética a gente falou dessa diferença. A gente tem mutações que são relacionadas à quantidade de cromossomos ou a características desses cromossomos, e a gente tem mutações em genes, né? Substituições de bases nitrogenadas, deleções de bases nitrogenadas, adições dessas bases. Então, quando eu falo em modificação gênica, eu estou falando na sequência dos genes que tem ali. Cromossômica, eu estou falando na avaliação estrutural ou na quantidade desses cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica, né? Eu tenho um cromossomo a mais onde deveria ser um par, que é o par 21. A anemia falciforme, que a gente comentou na aula anterior, ela é dada por uma mutação gênica, né? Em um dos genes, a gente tem uma substituição de uma base nitrogenada e há uma mudança de um aminoácido para o outro. Então, é só para a gente entender essa diferença desses dois casos específicos. Então, pode ser realizados testes pré-implantação do embrião. Isso em casos de fertilização in vitro. Rastreio de recém-nascidos, que é o que a gente conhece vulgarmente como teste do pezinho, né? O teste do pezinho ele tem uma diferença de ampliação, né? Existe o teste normal, que é o dado pelo SUS, existe o teste do pezinho ampliado e existem aqueles que, conforme você vão subindo os valores, né, mais características são avaliadas ali. Aqui eu trouxe um exemplo do que é relacionado no teste do pezinho realizado pelo Sistema Único de Saúde, né? Ele serve para avaliar se o bebê tem hipotireoidismo congênito, né, que vai ser caracterizado ali por baixa ou nenhuma produção do hormônio da tireoide, e a gente já viu, né, na disciplina de bioquímica,
toda a importância da tireoide como reguladora de atividade no nosso organismo, né? E isso, nesse caso, se não tratado desde cedo, pode alterar diversas funções do corpo, na estatura, no desenvolvimento cognitivo, né? Até mesmo no desenvolvimento cerebral, não só a parte cognitiva, mas a parte anatômica, de fato, né? Então, assim, verificar essa doença ainda nos primeiros dias de vida é essencial para que faça-se o tratamento de forma adequada. Outra doença que está relacionada ao teste do pezinho é a fenilcetonúria. A gente até falou sobre ela na disciplina de genética, né, quando a gente falou sobre cruzamentos, né, a fenilcetonúria é a deficiência de uma enzima do fígado que metaboliza o aminoácido fenilalanina, né? Sem o tratamento, a fenilalanina vai se acumulando ali no organismo e pode provocar lesões seríssimas, inclusive no cérebro. Doença falciforme, que a gente comentou inclusive na aula anterior, né, a anemia falciforme e outros grupos, né, a presença ali, por exemplo, da hemoglobina S pode ser diagnosticada já no teste do pezinho. Fibrose cística, né, é o mau funcionamento das glândulas exócrinas. Só para a gente lembrar, exócrina é a glândula que secreta seus produtos, né, e joga para fora. Por isso, exo, né? Quem que pode acometer ali diversas funções no sistema digestivo, reprodutor, respiratório, né, entre outros. É um mal de várias glândulas ao mesmo tempo. Deficiência de biotinidase, né? É caracterizada pelo mau funcionamento dessa enzima que é responsável por liberar a vitamina biotina dos alimentos. A doença leva ao atraso no desenvolvimento da criança. Outra, hiperplasia adrenal congênita, né? Mau funcionamento das glândulas adrenais, lembrando que as adrenais também são conhecidas como suprarrenais, que estão localizadas ali acima dos rins, que produzem ali hormônios responsáveis pela manutenção da glicose, da água e do sal, né? O equilíbrio de osmorregulação ali do organismo. Então, assim, são doenças que hoje esse tipo de teste do pezinho cobre. Os testes ampliados cobrem um grupo maior ainda de doenças, mas que você detectar a presença dessas alterações ainda no recém-nascido é essencial para que você faça o tratamento de forma adequada. Diagnóstico pré-natal de alterações cromossômicas ou gênicas antes do nascimento, né? Nos processos ali de amniocentese, de cordocentese. Só para a gente relembrar, né? Em genética a gente falou a respeito desse tipo de técnica, né? Quando falamos de análise de cariótipo, e aí especificamente falando sobre cromossomos, é uma alternativa, né? Coleta do material, ainda com o bebê antes de nascer, mas lembrando que esse tipo de técnica ela é extremamente invasiva, extremamente arriscada, né? Muitos médicos optam por não realizá-la, né? Então, ainda se tem muita discussão a respeito da técnica da coleta, não da análise, né? A análise do DNA, ela é fora a parte, ela é uma outra etapa no laboratório. A questão aqui está exatamente na coleta, que só para ilustrar, né? Precisa escolher. Nesse caso aqui, a gente tem a amniocentese, que é a coleta ali do líquido amniótico, né? Vai retirar ali o líquido que tem resquício dessas células fetais e dessas células é de onde vai se extrair o DNA da criança, né? Então precisa se ter um cuidado muito grande nesse tipo de coleta para não lesionar o bebê, não machucar a mãe, né? Enfim, não ter problemas mais sérios. Testes genéticos preditivos ou pré-sintomáticos, né? São testes que vão prever o risco de desenvolver uma doença de manifestação tardia ou pessoas que podem permanecer assintomáticos, né? Então, é para prevenir, né? Eu vou tentar prever as chances de eu ter determinada doença. Um dos casos, assim, muito comentados e muito discutidos foi o caso da Angelina Jolie, né? Que realizou um teste genético para saber, né, qual era a probabilidade que ela tinha de ter câncer, né? E aí decidiu-se pela mastectomia, enfim, porque descobriu-se que tinha uma alta probabilidade. Lembrando que aqui a gente trabalha com probabilidades. Genética não é certeza, né? Principalmente nessas situações, né? Então, assim, é toda uma avaliação em conjunto, lembrando que não é o laboratório que faz o diagnóstico final, quem faz a leitura e a interpretação é sempre o médico, né? O laboratório faz as análises, libera o laudo com a descrição desse laudo, mas a tomada de decisão é sempre
em conjunto com o médico responsável pela solicitação do exame, tá? Teste para diagnóstico ou prognóstico, né? Se existe alguma doença, para diagnosticar a existência de uma doença ou avaliar, né, grau dessa doença, já, uma vez que já se sabe que se ela existe. Teste de sexagem fetal, que a gente também, né, já comentou na disciplina de genética, né, é o teste que vai pesquisar cromossomos Y, né? Então ele vai avaliar a presença do cromossomo, de resquícios, né, do cromossomo Y, e aí, uma vez presente, sugere-se que o feto, né, ou o bebê, seja do sexo masculino. Mas lembrando que é um teste que precisa se ter todo um cuidado na hora de manipular, para evitar contaminação com amostras masculinas, né? Então, é muito comum que os laboratórios façam coletas somente utilizando profissionais mulheres, né? Manipulação das amostras também somente por mulheres, assim, para evitar ao máximo esse tipo de contaminação. De início, ele era um teste com um valor bem mais elevado, hoje ele já tem um valor relativamente mais acessível, né? É realizado em situações onde onde a gestante quer descobrir o sexo antes do tempo, né? Que pode ser descoberto pela ultra, ou para crianças que às vezes na ultrassonografia não se posicionaram ainda de uma forma adequada para se fazer a visualização. Mas não é um teste com uma finalidade. Em primeiro momento, não é um teste com uma finalidade médica, né? Ele é um tanto quanto para sanar a curiosidade ali materna, né? A curiosidade da gestante. Ah, por que você disse que não chega a ser médico? Porque ele vai estar pesquisando a presença do Y somente, né? Antes da criança nascer. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, fazer um diagnóstico para avaliar possíveis alterações cromossômicas relacionadas aos sexuais? Aí não é sexagem fetal, né? Você vai fazer um outro tipo de cariótipo para verificar se o indivíduo, por exemplo, é X0, se ele é XXY, se ele é XYY. Então, nesse caso, não seria sexagem fetal. É um teste genético também, mas não se enquadra nessa categoria aqui. Tá? E aqui eu trouxe uma fotografia de um laudo, ó. Teste de sexagem fetal, o método utilizado foi o PCR, reação em cadeia de polimerase, né, em tempo real, então é o RT-PCR, e o resultado: não foi observado sinal de amplificação do marcador do cromossomo Y, sugerindo que o feto é do sexo feminino. Sugerindo que, né? Então, cuidado ali com a interpretação. Não foi encontrado, né? Então, existem alguns fatores também que podem ali interferir na análise. Por exemplo, se a gestante teve uma gestação onde ela sofreu um aborto e o feto, né, abortado fosse do sexo masculino e logo em seguida ela engravida novamente, né? Então pode haver ainda resquício de DNA circulante ali na corrente sanguínea. Então tem alguns pontos assim a ser levados em consideração. Nenhum dos testes aqui principalmente de sexagem fetal, ele não vai apontar 100% de certeza porque não existe, né? Mas ele tem uma boa confiabilidade executado de uma forma adequada e excluindo-se essas possíveis interferências externas. Teste de paternidade, que também não é um teste com uma finalidade médica, também é um teste digamos assim, de curiosidade, né? Até por uma questão legal, entre outras coisas mais. No teste de paternidade, né, a maioria dos laboratórios não exige solicitação de exame, nem nada disso, né? Mas a questão envolvendo o teste de paternidade é o seguinte: quando se existem. Vou colocar o exemplo que está sendo representado aqui na figura. 2 possíveis pais. E eu tenho ali o bebê. Os 2 possíveis pais precisam ter o material coletado, o bebê precisa ter o material coletado e a mãe também. Aí vocês podem estar perguntando, mas por que a mãe? Porque eu preciso comparar o quanto do DNA do bebê, daquele bebê, vem da mãe, para poder então excluir a parte materna e começar a comparar com a parte paterna. Então eu preciso ter esse parâmetro de comparação, já que eu falei agora há pouco que somos 50% do DNA da nossa mãe e 50% do DNA do nosso pai. O que eu vou ter que comparar é os 50% paterno. Então eu preciso saber qual é a fração de DNA que vem também. Na hora que a gente chegar na explicação mesmo
da eletroforese, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Mas por agora, basta saber que em todo teste de paternidade, a amostra da mãe também precisa ser colhida. A genética forense, né, principalmente para análises criminais, então, elucidações de crimes, né, com amostras de sangue, amostras de células, de outros tecidos que estejam ali presentes para tentar ali desvendar um acontecimento. E essa parte de genética forense, ela tem sido muito frequente, muito crescente, né, inclusive nos cargos mais recentes aí de concurso público e mais visados de concurso público mais recentes, né, como de perito criminal, tá? Então é um ramo ali que tem crescido bastante ao longo dos anos aqui no Brasil, já era um ramo existente no exterior, com muita importância, né? Mas que cresceu de uns anos para cá aqui no Brasil. As amostras para análise de DNA, né? Qualquer amostra que tenha células, né? Então pode ser sangue periférico, sangue preservado em manchas, fluidos corporais, né? Fluidos corporais, saliva, sêmen, né? Secreção vaginal, se tiver presença de células ali, tá? Tecidos embebidos em parafina, unhas, ossos, dentes, raízes de cabelo, né? Qualquer amostra aí que tenha célula. Lembrando que essas mais pro final aqui, né, como ossos, dentes, raízes de cabelo, né, sangue preservado em manchas são as amostras preferenciais aí para análise forense, tá? Então, que é diferente de quando se vai fazer, por exemplo, um teste de paternidade. No teste de paternidade, a pessoa está indo ao laboratório fornecendo a sua amostra. Então, a coleta dessa amostra vai se dar da melhor maneira possível, né? Quem está fazendo a coleta está obedecendo ali a todos os padrões de adequação daquela amostra. É diferente quando você está numa cena de crime. Na cena de crime você tenta encontrar o que você conseguiu, né? E nem sempre o que você conseguiu vai ser a melhor amostra possível, mas precisa ali se trabalhar, se processar essa amostra para tentar extrair o DNA a partir dela e tentar ali desvendar a situação. A eletroforese em si, né? A análise de DNA por eletroforese, ela é uma das técnicas fundamentais no laboratório de pesquisa e de diagnóstico, tá? Hoje, a eletroforese faz parte de diversas dessas análises de DNA que a gente comentou agora há pouco. A eletroforese vai fazer parte do teste de DNA, ela vai fazer parte das técnicas de PCR, né? Ela vai fazer parte de alguns processos dentro de imunologia, né, para diagnósticos mais específicos, como, por exemplo, o Western blotting, né, que são coisas que vocês vão discutir aí nas disciplinas de imunologia. Então, assim, eu passo pela eletroforese dentro de outras técnicas em conjunto, né? A PCR e a eletroforese são coisas diferentes. PCR, reação em cadeia de polimerase, é você amplificar o sinal genético, né, do que você quer analisar. Então você tem uma sequência e você amplifica essa sequência. A eletroforese é onde você vai correr a sua amostra para poder fazer a separação em bandas, né? Separação ali de fragmentos desse DNA que você analisou. Então, um é um sinal de amplificação, o outro é a separação das frequências, separação de fragmentos do DNA. Então, o princípio da eletroforese de DNA é baseado no fato da molécula de DNA ter carga negativa, né, em valores de pH neutro ou alcalino, e, consequentemente, quando aplicado ou imerso em uma matriz de gel, né, sendo submetido a um campo elétrico, ela migra em direção ao polo positivo. Então, a migração do DNA é do negativo para o positivo, como a gente já viu nas demais técnicas, tá? A diferença da eletroforese de DNA para as outras é que aqui eu só posso realizar em gel, né? A gente viu nas outras técnicas, né, o uso do acetato, né? Mas aqui a gente vai usar o gel, tá? A aplicação das amostras de DNA ela se dá no mesmo ponto, né? E a partir do momento em que eu ponho para funcionar, né, a corrida eletroforética, lembrando que tem esse nome porque as amostras saem do mesmo ponto de partida, né? E aí eu tenho a separação ao longo da corrida eletroforética, tá? Então os fragmentos de DNA, eles são separados pelo tamanho
os maiores fragmentos eles ficam em cima e os menores fragmentos eles chegam no final do gel. Então, os fragmentos de maior tamanho eles são da parte superior, os fragmentos de menor tamanho na parte inferior. Aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de um marcador. Esses valores aqui, esse BP significa pares de base, né? Pares de base nitrogenadas. Então, esse marcador está me dizendo o tamanho, ó, 1.200 pares de base, 1.000 pares de base, 900 pares de base, e ele termina aqui em 100 pares de base. Então, aqui eu tenho 3 amostras. A amostra A, a amostra B e a amostra C. Qual dessas amostras tem um fragmento com maior quantidade de pares de base, né? O maior fragmento. Como é que eu respondo a essa questão? Eu não falei agora há pouco que os maiores eles ficam em cima e os menores eles ficam embaixo? Quem está mais para cima aqui? Não é o fragmento A? O fragmento A está aqui, ó, na casa dos 1.000 pares de base. Então, ele é o maior fragmento. Quem tem o pedaço, o fragmento de DNA com o menor tamanho? A amostra C, ó, está aqui na casa dos 1.000 pares de base. Então, a de maior tamanho com fragmento de maior tamanho é a A e a com fragmento de menor tamanho é a C. Então, assim, questões até mesmo de concurso público que envolvam situações de tamanho de fragmentos, basta lembrar, né, que os fragmentos de maior tamanho eles estão na parte superior do gel e os de menor tamanho estão na parte inferior. Outra questão que pode ser cobrada também numa situação como essa é o seguinte: eu tenho 3 amostras, A, B e C. Qual das amostras me dá um fragmento na faixa de 600 pares de base? O que a gente vai fazer? Vai olhar aqui, ó. 600 pares de base. E aí eu traço uma linha. Quem me dá um fragmento na faixa dos 600 pares de base? Amostra C. Qual é a amostra que me dá um fragmento na faixa dos 200 pares de base? Quem me dá essa amostra é a amostra B. Então, essa é a forma que pode ser cobrada também, né? Essa questão de avaliação de fragmentos de DNA, tá? Então, eu tenho uma marcação de tamanhos de pares de base e vou relembrar que os fragmentos maiores, eles estão na parte superior. Os fragmentos menores estão na parte inferior. E para eu comparar o tamanho dos fragmentos, é só eu olhar aqui no marcador e ver quem tem, né, a marcação nessa banda, né? Quem tem marcações nessa faixa de pares de base. Aconteceu de, nesse caso aqui, eu ter 3 exemplos que não tinham o mesmo fragmento. Mas pode acontecer dos 3 ter. Eu podia ter, por exemplo, aqui o B também com fragmento na faixa dos 600 pares de base. Depende muito do que eu estou avaliando, né? De qual foi a técnica anterior de extração e processamento do DNA para eu correr a eletroforese depois. Tudo bem? Então aqui eu tenho um esquema, né, dessa separação eletroforética dos fragmentos de DNA. Né, o polo negativo, né, onde eu faço a aplicação das amostras, né, com a fenda, né, os poços no gel, onde eu vou fazer a aplicação, tá? O gel, que pode ser agarose ou poliacrilamida, a gente vai comentar daqui a pouquinho a respeito, né, que vai ser a matriz por onde eu vou ter essa corrida, né? Então, o início é aqui no polo negativo e o término, o final da corrida eletroforética, no polo positivo. Os fragmentos de DNA cortados em diferentes tamanhos por enzimas de restrição, então essa amostra já é processada anteriormente, tá? E aí na eletroforese eu só tenho a separação dessa frequência. E os fragmentos menores, né, chegam na frente na corrida, né? Quanto mais próxima do polo positivo, tá? Menor é esse fragmento. Então, como eu falei para vocês, os menores estão na parte de baixo. Quanto mais espessa a faixa, maior o número de fragmentos de determinado tamanho. Então, quanto maior a faixa, quanto mais larga for a faixa, mais fragmentos com aquele tamanho esse DNA tem. Tá? Então, os de menor tamanho, eles seguem até o final. E os de maior tamanho, eles ficam no início. Aqui, ó, só para vocês verem como é que fica no final.
Eu tenho várias amostras diferentes. Aqui eu tenho a marcação, tá? De pares de bases, e aqui eu tenho marcações específicas de um fragmento específico em cada amostra. Então, ó, esses três aqui estão na faixa dos 150 pares de bases. Esse aqui dos 250, esse aqui 275, esse aqui em 200, esse em 300, esse em 400, esse em 100, esse 150. Então, eu preciso ter esse parâmetro aqui de comparação já com o tamanho conhecido para poder comparar qual é o tamanho do meu fragmento, tá? A gente não tira isso de cabeça. A gente vai avaliar o tamanho dado por essa comparação que a gente vai ter na eletroforese. O tipo de matriz que vai ser utilizado pode ser agarose ou poliacrilamida. A gente já falou sobre esses dois géis, né, sobre essas duas matrizes, quando falamos de eletroforese de proteínas, né, que a gente falou sobre a poliacrilamida. A agarose a gente falou em hemoglobina, falamos em lipoproteína, falamos em proteínas também, né? E a escolha, nesse caso, por usar agarose ou poliacrilamida vai depender do tamanho dos fragmentos de DNA que eu pretendo separar e visualizar. A agarose ela vai servir para separar fragmentos de 0,2 a 50, tá? Cerca ali de 1000 pares de bases para cada um KB, tá? KB em genética significa quilobase, tá? Quilobase é o equivalente a 1000 pares de bases, ok? Então são fragmentos grandes, né? Se um KB tem 1000 pares, 50 KBs, né, terão 50.000 pares de base. Então aqui eu vou avaliar fragmentos grandes até cerca de 50.000 pares de bases. Já o gel de poliacrilamida, ele serve para separação de fragmentos pequenos, de até 1000 pares de base, de até 1 KB, né, de até 1 quilobase, 1 quilobase, tá? Além da questão do tamanho, o tamanho vai influenciar bastante na escolha, mas existem outras situações ali que vão fazer com que alguns laboratórios optem pelo uso de um ou outro tipo de gel na hora de fazer a separação, tudo bem? Aqui a gente está vendo, né, a dispersão do gel para o preparo correto e para realizar a corrida eletroforética. A eletroforese ela pode ser horizontal ou vertical, tá? Então, o gel pode ser disposto na horizontal ou na vertical, vai depender muito do que se quer analisar e do tipo de matriz que está sendo utilizada ali também, mas para análise de DNA, de uma maneira geral, né? Sem especificar ali para que está sendo analisada, eu posso utilizar eletroforeses horizontais e verticais, tá? Então, as matrizes podem ser agarose ou poliacrilamida. Em relação ao posicionamento da cuba, horizontal ou vertical. Lembrando que cuba horizontal ela é projetada somente para esse tipo de análise. A cuba vertical também é projetada somente para esse tipo de análise. Quando a gente fala horizontal ou vertical, dá uma ideia de que você pode virar a cuba, né, para que ela faça uma análise ou outra. Não. Então, a cuba de eletroforese horizontal, ela serve só para análise horizontal. A cuba de eletroforese vertical, ela serve só para análise vertical. A outra questão envolvendo, né, o tipo de matriz que eu vou usar é a seguinte. A gente já viu que a poliacrilamida ela é mais utilizada em fragmentos menores, né, e a agarose é utilizada ali quando eu tenho fragmentos maiores de DNA. Só que tem o seguinte, a poliacrilamida, o preparo, né, quando ela não está polimerizada, ela é neurotóxica, ou seja, ela é extremamente perigosa na manipulação. E aí o preparo desse gel tem que ter cautela, exige mais tempo de preparo, né? Até mesmo procurando alguns vídeos, né, para mostrar essa aula para vocês, né, principalmente da confecção do gel de poliacrilamida, eu acabei não encontrando muitos, né, e me deparei com muitas situações de filmagens onde eu tinha pessoas que faziam o gel sem o menor preparo, né, sem jaleco, sem luva, né, e eu tô falando que eu tô lidando com uma substância que eu tenho que ter cautela.
Então, o mínimo de cautela é usar os EPIs adequados. Então, é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, né? Inclusive, quando a gente vai pesquisar por conta própria, né, os vídeos, né, até para aprender mais, é importante ficar analisando como que as pessoas lidam com essas coisas no dia a dia, né? E é aquilo que eu sempre falo desde biossegurança. Não é porque todo mundo que faz errado que o errado vai se tornar o novo certo, né? Não é. Então, se a pessoa está fazendo sem os EPIs, ela está fazendo errado. Ah, mas fez e não deu problema. Pode não ter dado problema ainda. Aí você vai lá, vai fazer do mesmo jeito e você se acidenta, né? Você tem aí um problema sério. Então, sempre usar os EPIs e de forma correta. Tá? Então, ela é neurotóxica e exige mais cautela e mais tempo no preparo. A agarose, ela tem menos tempo de preparo, não é tóxica, mas o principal corante utilizado é o brometo de etídeo, que é mutagênico. E esse brometo de etídeo ele ainda é visualizado sob luz ultravioleta. Então, assim, são várias questões ali envolvendo. Existem até algumas alternativas ao brometo de etídeo, a gente vai comentar mais para frente. Mas, utilizando assim o principal, o que vai corar melhor, o que vai dar a nossa análise melhor, a gente tem esses poréns, né? Então, os dois casos têm vantagens e desvantagens. O gel de poliacrilamida, usado em fragmentos menores, neurotóxico quando não polimerizado, eu tenho que ter cautela para preparar e vou ter muito mais tempo de preparo. A agarose, ela é mais simples, utilizada para fragmentos de DNA maiores, não é tóxica, mas o corante mais utilizado, né, na hora de visualizar ali a corrida eletroforética é mutagênico, é perigoso. E aí eu ainda vou ter que analisar usando luz ultravioleta. Então, são os dois pontos, né, para a gente pensar ali no uso dos dois tipos de matriz. Mas ainda assim a agarose é a mais utilizada. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Digamos que temos aqui alguns frascos, cujas soluções contêm fragmentos de DNA. Temos a curiosidade de saber o que acontece no primeiro frasco. O quão longos são os fragmentos, quantos pares de base eles apresentam. Você pode se perguntar, por que não tirá-los e contá-los? Exceto pelo fato de que eles são de dimensões incrivelmente pequenas e de difícil interação, mesmo um fragmento bastante grande, na ordem de 5.000 pares de base, terá aproximadamente 1 a 2 micrômetros de comprimento, se o esticássemos. Temos essa dificuldade toda, mesmo se ignorarmos o quão fino é o diâmetro real, apenas considerando seu comprimento, ou seja, 1 a 2 micrômetros. Isso é muito pequeno, é 1 a 2 milionésimos de um milímetro. Então, esticar o fragmento, isto é, tentar manipulá-lo fisicamente com nossas mãos ou com ferramentas grosseiras, é uma estratégia que não vai nos ajudar de forma alguma. Então, como vamos fazer isso? A técnica que vamos usar, chamada eletroforese em gel, pode ser utilizada para descobrirmos o tamanho tanto de cadeias de DNA quanto de RNA, de proteínas, enfim, de qualquer uma dessas macromoléculas. Ela recebe esse nome pois envolve o transporte gerado por cargas elétricas, que ocorre em um gel. Daí o nome eletroforese em gel. O equipamento envolvido na eletroforese em gel está representado aqui. Temos em seu interior o gel embebido por uma solução tampão. O gel mais comumente utilizado é o polissacarídeo gelatinoso chamado agarose, extraído de algas marinhas. Então, vou recolher um pouco da amostra número 1 e colocar aqui, nessa parte do gel. Vou fazer o mesmo com a amostra número 2, colocar aqui ao lado, também no gel. E, por fim, fazer o mesmo com a amostra número 3, inserindo ao lado das demais também no gel. E tudo isso está banhado da solução tampão, que é apenas água com um pouco de sal, na qual o pH será mantido dentro de uma faixa de variação aceitável e não irá interferir no DNA. O que poderia acontecer caso a solução ficasse muito ácida ou muito básica. Agora, vamos aplicar uma voltagem nessa solução contendo gel, de modo que a porção onde inserimos o DNA será o polo negativo e a extremidade oposta será o polo positivo. Você se lembra que, como visto em aulas anteriores, o DNA, quando em pH fisiológico, apresenta carga negativa devido à presença de grupos fosfatos em sua cadeia principal.
O que fazemos com a solução tampão é garantir que o pH fique dentro da faixa fisiológica, garantindo, consequentemente, que o DNA terá a carga negativa. Assim, quando aplicamos uma voltagem ao sistema, o DNA irá migrar do polo negativo ao polo positivo. Vamos pensar sobre o que vai acontecer então. Lembre-se que a voltagem vai estabelecer uma força elétrica em corpos dotados de carga, conduzindo-os à região de menor potencial. Mas, no caso aqui em questão, o DNA é dotado também de massa, estabelecendo uma força gravitacional ao centro da Terra e não ao polo positivo do gel. Uma vez que a relação de carga por massa é a mesma, quanto menor o fragmento de DNA, menor sua força gravitacional impedindo seu movimento e, então, mais longe o fragmento irá migrar no gel da eletroforese, devido às forças elétricas. Isso tudo faz ainda mais sentido se lembrarmos que o gel de agarose é um polissacarídeo que, em termos moleculares, é uma espécie de malha ou rede que tende a barrar o avanço das moléculas. Ou seja, quanto menor a molécula, mais ela consegue atravessar as lacunas de rede de polissacarídeos da agarose. As pessoas ainda estão estudando o mecanismo exato desse processo, mas, aparentemente, o que determina o quão longe a molécula migra é a sua quantidade de massa e não sua quantidade de carga. Desta maneira, veríamos após um certo tempo, em nosso gel submetido à tensão elétrica, que as amostras migram cada uma de uma forma, formando diferentes bandas. A amostra representada aqui em azul migrou mais longe que a verde, e essas duas ficaram em posição intermediária entre representantes da amostra laranja. Vemos aqui que a amostra laranja contém bandas que migraram pouco, outras um pouquinho mais e outras migraram mais que as bandas verde e azul, como essa aqui. Logo, podemos inferir que o menor fragmento está presente na amostra laranja, que migrou mais, assim como que a amostra azul contém fragmentos de DNA menores, mais curtos que a amostra verde. Ainda, os fragmentos da amostra azul e verde são menores que esses dois fragmentos da amostra laranja, uma vez que estes migraram menos e provavelmente são maiores, mais pesados, mais longos. Feito isso, ainda resta saber como realmente medir tais fragmentos. Isso você pode encontrar em soluções padronizadas, que são chamadas de escadas de DNA, representadas aqui no canto em rosa no gel. A escada de DNA contém fragmentos de tamanhos conhecidos e, conforme sua migração na eletroforese em gel, podemos comparar suas bandas formadas, conforme seu alinhamento, com as bandas da amostra que estamos estudando. Os fragmentos da escada de DNA, conforme já falei, são padronizados e também rotulados, e você pode escolher qual prefere para comprar. Suponhamos que em nosso experimento compramos uma amostra de escada de DNA em que o maior fragmento apresenta 5.000 pares de base, o intermediário apresenta 1.500 e o menor apresenta 500 pares de base. Então, compramos nossas amostras e temos uma noção aproximada do tamanho de cada fragmento. Por exemplo, o fragmento azul deve ter entre 500 pares de base e 1.500 pares de base, pois encontra-se em posição intermediária a essas duas bandas rosa. Você pode ter noções cada vez mais precisas conforme a escada de DNA que você insere em seu gel. Outra coisa interessante de se notar é que, quando você vê uma banda, o que ela representa? É apenas uma fita de DNA? Na verdade, a banda é formada por muitas e muitas moléculas de DNA. Lembre-se que um fragmento de 500 pares de base tem algo em torno de 1 a 2 micrômetros, e, mesmo se você o esticasse, não seria capaz de vê-lo a olho nu. Portanto, a banda é formada por muitas moléculas de DNA, que migram a distâncias muito próximas pelo gel de acordo com a semelhança entre sua massa quando submetida à voltagem. Agora, a última coisa que você provavelmente está se perguntando é: como é que eu estou conseguindo ver esse DNA no gel, então, uma vez que elas são moléculas tão pequenas? A resposta é que se coloca um marcador no DNA, tornando-o visível, como um corante ou algo que o torna fluorescente. Um marcador típico é o brometo de etídio, que, como você vê aqui, pode ser chamado de agente de intercalação, uma vez que tem a capacidade de intercalar-se entre duas cadeias principais de DNA, como você pode ver aqui à esquerda e à direita. Quando aplicado o brometo de etídio ao DNA, a amostra se torna fluorescente sob luz ultravioleta. Logo, basta aplicarmos luz UV no gel para observarmos as bandas.
Se você quiser saber como se parece isso na vida real, temos aqui uma foto de uma eletroforese em gel. Observe à esquerda a escada de DNA, que se inicia aqui e tem a migração de suas bandas com tamanhos padronizados. Talvez sejam essas as medidas dos segmentos padronizados da escada de DNA. Por exemplo, aqui com 5.000 pares de base, aqui com 1.500 pares de base e, finalmente, 500 pares de base, correspondendo às bandas encontradas ao lado dos números. Então, suponha que tenhamos colocado alguma amostra de DNA aqui. E, após um tempo, seus fragmentos migraram quase tanto quanto a banda padronizada de 500 pares de base, contendo, portanto, um pouco mais que 500, mas com certeza muito menos que 1.500 pares de base. De maneira semelhante, suponha que na mesma amostra, uma certa banda migrou até exatamente aqui, bem na linha de 1.500 pares de base, indicando que esse é o tamanho desse segmento. Você provavelmente já viu isso, como quando as pessoas falam sobre análise genética, teste de paternidade, todos feitos em eletroforese em gel. E agora você sabe o que realmente está acontecendo aqui. Isso não é uma cadeia de DNA, pois ela é muito grande, você pode vê-la. Ela é, na verdade, várias e várias moléculas de DNA que, com massa semelhante, migram conjuntamente sob efeito da tensão elétrica e formam bandas, cujas posições, depois de um determinado tempo, indicam aproximadamente seu tamanho. Logo, as moléculas de DNA, com suas cargas negativas, migram do polo negativo em direção ao polo positivo, sendo que as menores moléculas alcançam maiores distâncias ao longo da malha de agarose. Esse é um vídeo, né, da Khan Academy, né, tá disponível no YouTube, né, se vocês quiserem acessar, de boa explicação, de fácil explicação, e ele resume, né, tudo isso que a gente acabou de comentar, toda essa parte de corrida eletroforética. Só que, para eu executar a corrida eletroforética, eu tenho que ter a minha amostra de DNA, né? E como que é feita essa extração de DNA? Como a gente comentou, vão existir ou vai poder ser utilizados tipos diferentes de amostras, né? Esse aqui não é o nosso foco da disciplina. O nosso foco é explicar, de fato, a separação da eletroforese. Mas eu achei interessante trazer um vídeo mostrando para vocês como que é processado, né? Principalmente no caso da amostra sanguínea, como que é feita a extração, né, do DNA de células de sangue, né, nesse caso específico de células de leucócitos, né, para que seja, né, seja feita a corrida eletroforética depois, né. Então vamos assistir aqui mais um vídeo falando a respeito de extração do DNA. Como eu disse a vocês, é informação adicional, não é o foco da nossa disciplina, mas é importante, né, para que a gente tenha essa visualização, caso vocês precisem executar no laboratório, né, essa extração, né, já tenham um contato sobre como isso é feito, como que é realizado. Esse vídeo abordará o método de extração de DNA, que é uma etapa necessária para que se possa analisar genes num laboratório de biologia molecular. O DNA é a molécula biológica responsável pela transmissão dos caracteres hereditários e está presente em praticamente todas as células dos organismos. O primeiro passo da análise de genes costuma ser o isolamento de DNA. O objetivo dessa metodologia é obter o DNA separado dos demais componentes celulares, sejam eles as membranas, as organelas, proteínas e demais componentes do citosol. O tema desse vídeo, especificamente, é a extração de DNA de leucócitos do sangue humano. Para executar esse procedimento, o sangue precisa ser coletado na presença de um agente anticoagulante. O sangue é um tecido constituído por hemácias ou glóbulos vermelhos
que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Leucócitos ou glóbulos brancos relacionados às funções de defesa. Plaquetas envolvidas no processo de coagulação. E o plasma, que é o líquido constituído por proteínas e outras moléculas orgânicas e inorgânicas que banha os tipos celulares. Os leucócitos são as células nucleadas das quais pretende-se extrair o DNA. No entanto, as hemácias, embora não apresentem núcleo, são mais abundantes no sangue e apresentam cor avermelhada, devido à presença da proteína hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Durante o processo de extração, é muito importante remover as hemácias, evitando a presença da hemoglobina contaminando o DNA, porque ela contém íons ferro, e esse ferro pode atrapalhar as análises subsequentes que serão realizadas. A primeira etapa da extração de DNA de leucócitos consistirá justamente na remoção das hemácias. Transfere-se o sangue coletado para um tubo apropriado e adiciona-se uma solução capaz de provocar uma lise seletiva somente das hemácias, preservando os leucócitos íntegros. Nesse tampão, o agente Triton X100 é um detergente responsável pela lise das membranas, permitindo assim o rompimento das hemácias e a sua remoção por centrifugação do processo de isolamento. Após homogeneizar a solução por inversão do tubo e constatar a lise pela transparência da solução, centrifuga-se. O sobrenadante contém os restos de hemácia que poderão ser desprezados, e o resíduo no fundo do tubo são os leucócitos íntegros, dos quais pretende-se isolar o DNA. A segunda etapa é a lise das células que contêm o DNA que pretende-se isolar, que são os leucócitos. Então, nessa segunda etapa, utiliza-se um tampão responsável pela lise dos leucócitos, expondo assim o DNA que estava até então dentro das células. Para ressuspender o precipitado, adiciona-se o tampão de lise 2 e agita-se vigorosamente em equipamento específico para esse fim por pelo menos 10 segundos à temperatura ambiente. Esse processo permitirá que todas as células entrem em contato com o tampão, tornando a lise mais eficiente. Como o tampão contém uma enzima responsável pela degradação das proteínas presentes, que aqui nesse contexto são contaminantes do DNA, a mistura permanecerá em repouso por algumas horas a 55 graus, que é a temperatura ótima da proteinase K, a protease responsável pela digestão das proteínas e consequente limpeza do DNA. O EDTA, presente nesse e em todas as outras soluções que serão utilizadas durante o processo de extração, é necessário porque ele quela íons divalentes, que são cofatores essenciais para enzimas que são envolvidas na degradação do DNA, algo que não se deseja no processo de extração. Após a incubação com proteinase K, retira-se os tubos do banho-maria e transfere-se o sobrenadante contendo o DNA livre para um tubo limpo. A essa mistura adiciona-se o sal acetato de amônio em solução saturada,
sempre na presença do EDTA, com o objetivo de precipitar as proteínas. Após a homogeneização, leva-se os tubos à centrífuga para que o resíduo resultante de proteínas precipitadas possa ser eliminado. E o DNA, mais limpo agora, permanece no sobrenadante. A etapa 4 consiste na precipitação das moléculas de DNA que estão até agora dissolvidas na solução. O sobrenadante contendo o DNA é novamente removido para tubo limpo, ao qual adiciona-se o álcool isopropanol, que tem como função precipitar o DNA, porque nesse álcool a solubilidade da dupla fita do DNA é reduzida. O tubo é invertido algumas vezes e vai se percebendo a formação de precipitados de DNA como se fossem fibras de algodão. O DNA precipitado é então novamente centrifugado para formar um depósito no fundo do tubo e poder ser isolado da solução. Despreza-se o sobrenadante e ele é lavado com etanol 70, que tem por objetivo facilitar a dissolução no tampão final de dissolução. O álcool 70, depois da centrifugação, é removido do tubo e o DNA é colocado à temperatura ambiente para secar. Sobre ele é adicionado o tampão tris-EDTA para ressuspensão e o DNA, dessa forma, pode ser armazenado por meses e até anos em freezer -20. Bom, esse vídeo que a gente acabou de assistir, né, é um vídeo de um canal chamado Divulgação Científica, né, um canal do YouTube, né, e que mostrou aí todo o processo de extração do DNA, né, do sangue humano. E aí vocês viram a quantidade de etapas, né, o tempo, né, de extração de cada etapa para conseguir aquela quantidade de amostras de DNA. É claro que quando se fala em DNA, aquela quantidade ali é muita, né? Mas visualmente falando, a gente pensa, poxa, mas uma quantidade daquela de sangue para extrair aquilo de DNA é aquilo ali que a gente vai extrair no final das contas. E uma outra coisa interessante é o seguinte, pensando no ponto de vista sanguíneo, né, que é o nosso foco principal, principalmente em análises clínicas, por que dos leucócitos? Por que o alvo da extração de DNA eram os leucócitos? Por que teve que descartar as hemácias? Por que eu tive que, no vídeo, por que tinha que retirar as proteínas? Mas por que especificamente os leucócitos? Vamos pensar nos 3 tipos de células do sangue. Aliás, 3 elementos figurados do sangue. Hemácias, leucócitos, plaquetas. Desses 3, por que os leucócitos? Onde está o DNA da célula? No núcleo. Quem tem núcleo? As hemácias não têm. As plaquetas são fragmentos de células. Então são os leucócitos, né, que vão conter o DNA que está presente no núcleo. E é por isso, né, o ataque, né, para retirada desses vestígios celulares, para que se deixe os leucócitos e até mesmo as proteínas precisam ser retiradas para que não se tenha problemas na hora da corrida eletroforética, né? Porque como a gente vai ter uma migração ali no gel, as proteínas vão atrapalhar esse processo e aí elas não podem estar presentes, né? Então, o foco são os leucócitos justamente porque no sangue são eles que vão conter o DNA, tá? E a retirada das proteínas, inclusive as proteínas ali que estão juntas, né, nesse processo, né, mesmo no sangue, mesmo no DNA, precisam ser retiradas ali para que não se tenha interferência externa, tá? E aí a gente parte para o preparo do gel. Vou falar do preparo do gel de agarose, né, que é o mais utilizado. E para preparar a agarose, a gente vai ter que dissolver, né, o gel de agarose
num tampão, numa solução tampão. Os tampões mais utilizados são o TAE e o TBE. O TBE é o mais comum, tá? Eu preciso aquecer essa mistura até que a solução fique homogênea e transparente, né? A gente já falou sobre essa questão da dissolução de agarose, né, em outras aulas anteriores, e a gente viu que precisa ter o aquecimento porque sem ele não vai ser possível, tá? E aqui nesse caso, a concentração da agarose que eu vou utilizar vai ser variável em relação a fragmento de DNA que eu vou utilizar. Então, ó, em porcentagem, né? A concentração de agarose em porcentagem, 1%. Se a faixa de tamanho do DNA for de 0,5 a 10 quilobases, 1,2% se for entre 0,4 e 6, 1,5% se for entre 0,2 e 3 e 2% se forem fragmentos de 0,1 a 2, tá? Então, a concentração da agarose vai depender ali dos diferentes, da faixa de tamanho, né, dos fragmentos das pares de base que eu vou analisar na eletroforese. A técnica, né? Então agora a gente discute a técnica de preparo aí da eletroforese em agarose. E eu trouxe aqui também 2 vídeos, né, para que vocês vissem o processo horizontal e o processo vertical. Então, a confecção, né, nesse preparo do gel, encaixando ali o suporte, tá? Esse é o processo de confecção horizontal. Então, encaixou bem o suporte. Se despeja o gel ali devidamente preparado, então todo aquele processo de preparo, né, no caso dele ali é o agarose 1%, né? Então, dispersou esse gel no suporte. E aí, nesse caso específico, né, se encaixam pentes, né, e aguarda ali a solidificação do gel. Esse pente é o local onde vão criar os poços, tá? E aí se retiram aquelas borrachas laterais e retira com cuidado, né, o pente que você encaixou para fazer os poços, lá, com bastante cuidado, né, para que você não rompa o gel. E aí, para fazer a corrida, realizar a corrida, né, se despeja o tampão, a solução tampão, na cuba de eletroforese. Coloca-se o gel na cuba, ó, aquele encaixe, né, toda aquela, o pessoal chama de cama, né? Coloca a cama de eletroforese dentro da cuba e essa solução já está embebida no gel. Se aplicam as amostras nos poços, olha lá, o local dos pocinhos. Lembrando que em algumas amostras anteriores a gente viu, por exemplo, poços feitos ali com gilete ou até mesmo com pipeta. Aqui, por se tratar de DNA, o poço tem que ser do mesmo tamanho. Tampa a cuba e conecta a fonte de alimentação e põe ali, né, programa a voltagem, corrente, o tempo de corrida, né, dependendo da análise que vai ser realizada, e põe ali a eletroforese para acontecer. Tudo bem? Então esse é um vídeo de divulgação da CASV, né, sobre corrida eletroforética, tá? E aí a análise, né, a migração ali ao longo do tempo, né, 10 minutos. E aí vocês estão vendo aí toda o que a gente chama de corrida, né, eletroforética. Olha a separação ali das amostras que foram aplicadas ao longo de 20 minutos. E aí a revelação do gel. A gente vai discutir um pouquinho melhor mais para frente sobre, né, sobre esse aparelho e tudo mais, a revelação em luz ultravioleta, com o padrão das bandas, né, que foram observadas nessa análise.
Então, esse aqui é um resumão da prática, né? Desde a confecção do gel até o preparo, a análise final da corrida eletroforética. E aqui a gente vai ver a eletroforese vertical. Na eletroforese vertical já é um pouco mais trabalhosa. Ó. Um vidro em forma de U sobre um vidro com espaçadores fixos, tá? Então é um encaixe que acontece ali. Encaixar os vidros no módulo, né, específico, voltado com a parte para frente da cuba de eletroforese. Colocar a placa, né, ou um outro conjunto de vidros do outro lado da cuba. E aí, ó, encaixar, né, mover os suportes para que fique encaixado ali no meio desse suporte. Colocar o silicone sobre a base de moldagem. Encaixar o módulo nessa base. Vocês estão vendo que é todo um esquema bem diferente do anterior. Encaixou a base. Fixa, né, bastante a base ali para que você não tenha quedas no meio do caminho, né? Então, girou para cima e pressionou ali, fixando a essa base. Uma vez fixo, né, você coloca o gel preparado de acordo com o protocolo. Então, despeja o gel no interior daquele primeiro espaço, né, que a gente viu. Colocar o encaixe do pente, né, e aguardar ali a solidificação desse gel. Desencaixar o módulo da base de moldagem, né? Então o gel já está fixo, e transfere o módulo para o tanque, da forma como ele está. Para o tanque, para a cuba, né, de eletroforese. Preencher, né, a solução, toda a cuba eletroforética com tampão de corrida, né, com a solução tampão, embeber, né, toda a cuba. Retirar o pente cuidadosamente para que não se faça estragos no gel já solidificado. Aplicar as amostras nos poços, lembrando que agora os poços estão na vertical. Conectar a cuba à fonte de alimentação, né? Fechar a cuba, né? E aplicar ali a voltagem. Programar a voltagem, corrente e o tempo de corrida de acordo com a sua análise. Bom, então a gente viu o seguinte, né? As técnicas de solidificação do gel elas vão ser diferentes dependendo da metodologia que a gente vai utilizar. Se vai utilizar eletroforese horizontal, é relativamente mais fácil, né, do que aquele caminho seguido ali para o preparo da eletroforese vertical. Só que vale lembrar também que algumas análises só podem ser feitas em eletroforese vertical. E aí a gente vai precisar recorrer, né, àquele processo mais trabalhoso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação das amostras, né? A gente até já viu nos vídeos anteriores as amostras sendo aplicadas e tudo mais, né? Mas a gente estava falando a respeito da preparação do gel de agarose, né? De como esse gel vai ser solidificado e pós-solidificado é onde eu vou aplicar a amostra ali, uma vez que eu já preparei toda a minha cuba com a solução tampão e tudo mais. As amostras de DNA, elas vão ser misturadas a um tampão de amostra, tá? Então, sem ser aquele tampão da corrida eletroforética, eu vou adicionar um tampão de amostra à minha amostra de DNA. Nesse tampão, eu tenho corantes e reagentes, né? Como sacarose, como glicerol, como ficol, que vão ajudar ali a preservar essa amostra de DNA. E no caso dos corantes, né? Pode ser o azul de bromofenol ou chilenocianol, eles vão adicionar cor
a minha amostra? Porque pensa, eu estou adicionando uma amostra a um gel. Tudo bem, foi um gel que se solidificou, mas ainda assim, né, a minha amostra não tem cor, né? E se para eu visualizar aquela corrida eletroforética, fica bem mais complicado, né, de eu fazer essa avaliação. Então, a adição dos corantes à amostra aqui, ele acaba facilitando todo esse processo de visualização do caminho de migração. Então, é muito comum que eles sejam adicionados, tá? Então, toda a amostra com essa aplicação de cor, a finalidade é para que eu visualize, né, toda essa corrida eletroforética ali, até para ver se a minha amostra percorreu o caminho da forma que deveria, né, se foi bem executada, se não, tá? Para permitir uma melhor visualização do tamanho das amostras, é necessário aplicar um marcador de massa molecular chamado de LEDER, ou escada, como a gente viu no primeiro vídeo, né, lá do Khan Academy. Essa escada ou esse LEDER, ele é um marcador da quantidade de pares de base, né? Então são marcações específicas, tá? É que eu vou adicionar ali no primeiro poço, é um marcador específico que vai no primeiro poço, para que eu compare os fragmentos de DNA, para poder comparar o tamanho. Então eu já tenho um tamanho conhecido e vou usar como padrão, parâmetro de comparação com as amostras que vão correr, tá? Então esse é o LEDER. E aí a corrida eletroforética, né? Como a gente já viu, essa aqui é uma cuba horizontal, e a gente também já viu na questão da cuba vertical. É basicamente você ter ali o seu gel, lembrar de colocar a solução tampão, que é essencial, não existe eletroforese sem a solução tampão adequada, né? Porque a migração não vai se dar de forma correta, tá? Fechar a cuba eletroforética e aí aplicar a voltagem para que a gente tenha a separação, tá? E aí, como é que eu vou analisar os resultados, né? O principal corante utilizado na eletroforese com gel de agarose é o brometo de etídio, tá? Ele é o melhor. Existem outros até que podem ser utilizados, mas ele é o mais utilizado por dar o melhor resultado. O brometo de etídio, ele intercala as pontes de hidrogênio no DNA. Então aqui a gente tem uma representação do DNA. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, uma representação do DNA. E aqui em vermelho, onde que o brometo de etídio entraria. Então ele faz essa intercalação e é por isso que a gente consegue visualizar. Só que temos o seguinte, o brometo de etídio, ele só é visualizado em luz ultravioleta, tá? Eu não consigo observar as bandas a olho nu, né? E eu posso chamar, né, esses fragmentozinhos, eu posso chamar de bandas, tá? Formas do brometo de etídio ser colocado na amostra. Aplicado diretamente no gel, colocado no tampão da amostra, ou submergido após a corrida eletroforética, ou seja, eu deixo a eletroforese correr e faço a coloração depois. A forma que mais se aplica é diretamente no gel, embora não seja a mais adequada. Eu posso ter interferência ali do brometo de etídio na hora de migrar, né, com ligações, enfim, né, pode me dar um resultado não muito correto, tá? Então, cada laboratório vai ter uma técnica diferente e vocês podem ver, né, dessas três formas e as três podem ser utilizadas. Outros métodos, né, a coloração com azul de metileno, aqui sendo observado em luz azul, e o CyberSafe, né, que é um corante comercial já utilizado para essa finalidade. Então, assim, a escolha do corante, né, a forma de visualização, tudo fica a critério do laboratório e do tipo de análise que vai ser feita, né, se é a melhor escolha ou não. E esse aqui, né, é o aparelho que vai fazer a visualização dessa amostra. É o equipamento de fotodocumentação. Então, ele vai analisar, né, aquele gel com o brometo de etídio. Lembrando que você vai visualizar em luz ultravioleta e a fotodocumentadora ela vai trazer isso como se fosse um scanner, né? Para um programa de computação onde você vai poder guardar isso em arquivo, onde você pode imprimir esse resultado, né? Você não fica lidando com o gel para analisar, né? Você vai ter o gel no final do processo, mas você não usa, né? Não sai por aí carregando o teu gel de agarose de um lado para o outro.
Uma vez fotodocumentado, esse arquivo de imagem fica guardado no computador ou impresso, né, para que você trabalhe com o arquivo impresso e não tenha contato, né, mais com aquele gel. Aqui a gente tem um vídeo resumão, né, de todo esse processo. Embora a gente já tenha visto vídeos anteriores, aqui é um vídeo que está em resumo. Ele está em inglês, tá? Mas porque a gente vai encontrar, na verdade, a grande maioria desses vídeos relacionados à parte de eletroforese, a grande maioria deles ou está em espanhol ou em inglês, né? Então esse aqui é um vídeo que mostra pra gente o processo, tá? Então ele tem aqui uma cuba de eletroforese horizontal, onde ele coloca ali, né, a cama, né, para onde seja realizada a corrida eletroforética, perdão, do polo negativo para o polo positivo, a aplicação da solução tampão, que ele chama de buffer solution, né, solução tampão dos dois lados da cuba. Olha lá como o tampão passa, né, pelo gel. Aqui ele está usando uma folha, né, um suporte ali no fundo para conseguir visualizar, para que não fique transparente. Preparo das amostras. Ele usou o azul de bromofenol. E aí está preparando, ou ela, né, está preparando as amostras para serem aplicadas na corrida eletroforética, na cuba de eletroforese. The dye color helps to visualize the loading of the samples into the wells and helps to keep track of the migrating samples. Então ele falando ali dos outros reagentes, né, que são adicionados, glicerol, ficol, né, o tampão de amostra, né, que a gente já comentou agorinha há pouco. A numeração, né, das amostras na mesma ordem que elas vão ser aplicadas ali na cuba, né, nos poços do gel de agarose. Samples loaded on the edge of a gel tend to run less consistently than those loaded closer to the center. The volume of sample loaded into the wells will depend on the capacity of the well. Pipetagem da amostra. Before you pipette the sample into the well, make sure there's no air bubble at the end of the tip. If a bubble is present, gently push down on the push button until Cuidado, né, para não deixar ar entrar ali no poço na hora de fazer a aplicação. O sentido da aplicação é essa, em que ela está fazendo no vídeo, o primeiro poço. Aqui, ó, como fica, né, dentro desse poço, como que a amostra vai sendo aplicada ali. Devagar, né, de forma devagar, você não pode dar o jato todo de uma vez para não perder a tua amostra e para que ela fique corretamente adequada no poço. Para cada amostra, uma ponteira diferente. Isso é importante para que não haja contaminação, tá? E assim vai sendo aplicado, né? E cada amostra você vai colocando ali naquela estantezinha. Então, a segunda amostra, ó, de forma devagar. E assim foi aplicado ao longo de todo o gel. This could knock the samples out of the well, causing sample contamination. Fechar a cuba, né, e botar ali a eletroforese para correr. Percebam que existem tamanhos diferentes, formas diferentes de cuba, ainda que a gente esteja falando de cubas horizontais, né? Existem tamanhos e formas diferentes dependendo da marca. E aqui, ó. Já começou a migração, era o ponto de partida era aqui em cima, as amostras já aqui, e vão se separando, né, conforme a corrida vai acontecendo. A visualização. Esse aqui é o Cyber Green, né, um daqueles corantes comerciais que eu falei, mas o brometo de etídio ainda sendo mais utilizado.
Cyber green dye can be used, but the best and therefore most commonly used chemical is ethidium bromide. These chemicals stick to the nucleic acids and fluoresce. O Cyber Green é mais seguro, porém menos sensível, né, à leitura. E aqui, ó, a fotodocumentadora, percebam como ela já colocou, né, a secagem, perdão. Está fazendo a secagem e vai para a fotodocumentação. Ó, a imagem já sendo gerada ali. Então, só para a gente resumir, né, o que o vídeo apresentou para vocês, né, o que os vídeos apresentaram, se faz o preparo do gel, né, o preparo da agarose, perdão, e da poliacrilamida também, a forma de preparo da poliacrilamida que é diferente, bem mais trabalhosa, mas como a agarose ainda é mais executada, por isso eu trouxe a agarose para vocês, até porque nas videoaulas anteriores, quando a gente falou de proteinograma, a gente já tem, né, um vídeo sobre o preparo do gel de poliacrilamida, tá? Preparei a solução de agarose, coloquei para solidificar na cuba, seja ela horizontal ou vertical, né? Os mecanismos são diferentes. Uma vez sólida, né? Eu faço a aplicação das amostras, né? Para aplicação ali eu uso um tampão de amostra mais um corante, né? Para poder avaliar a migração. Preparo tudo, coloco ali a minha solução tampão na cuba de eletroforese, ponho a tampa, né, na cuba, ponho a minha eletroforese para acontecer e depois do tempo específico, né, vou fazer a visualização ali no transluminador de luz ultravioleta, né, isso quando a amostra foi corada ali com brometo de etídio, e aí a fotodocumentadora faz a fotografia do gel para eu avaliar, né, essas situações. Então, a gente tem técnicas diferentes, né, situações diferentes, mas basicamente na eletroforese o que eu vou avaliar aqui, né, são os fragmentos de DNA. Aqui a gente tem um quadro resumo, né, de tudo que a gente falou do início até agora, né, o DNA tem carga elétrica negativa, né, e isso acontece por conta dos fosfatos da sua cadeia, tá? Quando exposto ao campo elétrico ele vai migrar então para a parte positiva, então a migração no sentido do negativo para o positivo, nada muda. O gel vai ser o de agarose ou de poliacrilamida. O de agarose acaba sendo mais utilizado, porém, como alternativa à coloração, né, a mais utilizada é o brometo de etídio, que é um corante que vai intercalar a molécula de DNA e é visível à luz ultravioleta, né? Quando o gel é levado ali ao transluminador, esse marcador brilha, então ele emite ali a sua fluorescência e eu faço uma fotografia, né? Então eu consigo avaliar essa banda na fotografia, né? Vai ficar com essa coloração em escala de cinza, mas no transluminador fica fluorescente, né? Então, esse é um resumão daquilo que a gente comentou. E aqui, né, um resumo em imagem, né, de toda essa corrida eletroforética, né, desde o preparo na placa de vidro, no suporte, aqui colocando os pentes, né, para que façam os poços de aplicação, aplicar as soluções, e uma coisa que foi importante ali a gente ver no vídeo, para cada uma das amostras, a ponteira tem que ser trocada para que não haja contaminação de uma amostra com outra, né, muito cuidado na hora de aplicar, tem que ser feito ali cautelosamente para que eu não derrame a amostra, porque eu não suje outro poço na hora de fazer a aplicação. Fecho a minha cuba, ponho para correr, né? Vou avaliar em luz ultravioleta, né? E vou revelar ou vou armazenar no computador ou vou imprimir, né, essa imagem. Agora, o nosso foco aqui, né, nesse final, falando em eletroforese de DNA, a gente já viu para que ela pode ser aplicada, né? A gente pode usar isso aí para comparar genes, verificar a ocorrência de um gene específico de determinada doença, né? Mas como a gente já falou bastante sobre doenças e bastante sobre essa parte gênica na disciplina de genética, aqui vocês viram a metodologia de separação dos fragmentos final, né? Mas vamos focar agora em duas utilizações
da técnica de eletroforese, né, do final da separação, para uma finalidade não médica, né, que são os testes de paternidade e para análise forense, né. Então, o teste de paternidade, né, a via de realização é a eletroforese, tá? Em agarose ou poliacrilamida, em placa vertical, né, a amostra é colhida e trabalhada ali para que haja essa fragmentação das tiras. Então, o DNA é trabalhado, e aí lembrando que para a amostra de DNA, né, basta ter uma célula ou algum resquício onde eu consiga encontrar DNA. É muito comum fazer pelo sangue, né, mas pode-se fazer também utilizando ali células de mucosa, enfim, qualquer outro grupo celular onde você consiga extrair o DNA, tá? As amostras são misturadas a um corante, a litabromofenol, mas a gente sabe, já viu, né, que é o brometo de etídio, e a leitura ali em luz ultravioleta. E aí, eu trouxe um vídeo bem bacana, né, de um canal do YouTube que mostra essa questão do teste de paternidade, né, mostra uma explicação sobre o teste de paternidade, e o bacana é que ele mostra isso utilizando desenhos, né, então vamos ver para vocês entenderem um pouquinho melhor. Os estudos científicos estão sempre tentando desvendar segredos. Claro que podemos manter alguns guardados, né? Por exemplo, como já não temos mais pistas de por onde andam os personagens de Dom Casmurro, não podemos mais encontrar seus materiais genéticos, preservando o célebre dilema se Capitu traiu ou não Bentinho. Se fosse hoje, o romance de Machado de Assis poderia ter outro desfecho com um simples teste de DNA. Um dos responsáveis pela possibilidade dessa descoberta foi o britânico Alec Jeffreys. Em 1984, ele conseguiu realizar pela primeira vez um teste de identificação por DNA. E desde então, foram se aprimorando as técnicas que permitem diferenciar e relacionar pessoas através de seu material genético. Esses testes têm várias aplicações. As principais são para a descoberta de paternidade e também para a descoberta de autores de crimes e delitos, através de pistas deixadas nos locais do crime. Mas como funciona esse processo? Em praticamente todas as partes do corpo dos seres vivos, como fios de cabelo, saliva, sangue, etc., encontramos DNA. Alguns trechos do DNA, os genes, apresentam as instruções para a célula construir proteínas específicas. Ou seja, ali estão as informações herdadas de nossos pais de como somos formados. No DNA, há também sequências repetidas de nucleotídeos que não resultam em nenhuma proteína. São os chamados microsatélites. Ou seja, diferente das sequências que codificam proteínas e trazem informações sobre quantas orelhas vamos ter, qual a cor de nossos olhos ou qual será nosso tipo de sangue, nos microsatélites não há informações específicas. Isso faz com que os microsatélites possam se modificar e apresentar sequências e números de repetições muito diversos. E por causa dessa variabilidade, fica fácil identificar o indivíduo e seu parentesco. Todos herdamos microsatélites de nossos pais e possuímos microsatélites completamente diferentes de pessoas com parentesco distante ou mais ainda de pessoas sem nenhum parentesco. O procedimento para identificar essas informações contidas nos microsatélites é bastante delicado e extremamente importante em investigações. Por isso, sua tecnologia está sempre sendo aperfeiçoada. Por exemplo, no início, as sequências usadas para a comparação eram as VNTRs, ou Variable Number Tandem Repeats. Hoje usam-se as STRs, ou Short Tandem Repeats. A diferença é que as últimas têm um comprimento menor, o que diminui a chance de variação ao longo do tempo. O DNA recolhido passa por um processo de extração e purificação. Depois disso, o material genético passa por um processo chamado PCR, ou Polymerase Chain Reaction. O PCR é uma reação que aumenta o número relativo de uma sequência de DNA específica. Neste caso, a sequência-alvo são as STRs. Como as sequências de DNA possuem tamanhos diferentes, elas vão se deslocar em velocidades diferentes dentro do gel. Sequências maiores são mais pesadas e deslocam-se mais lentamente no gel. Já as menores são mais leves e por isso deslocam-se mais rapidamente. Após a separação das repetições de tamanhos diferentes feitas pela eletroforese, o material genético é destacado através de um processo de tingimento, formando uma barra na gelatina chamada de banda.
A comparação dos padrões formados por essas bandas, com diferentes tamanhos de repetição, é o teste para identificação por DNA. Portanto, ao se isolar o material genético de Capitu, de Bentinho e do filho Ezequiel, bastaria analisar as variações nos tamanhos das repetições de seus microsatélites. Se o resultado apontasse que todas as bandas no DNA da criança apresentassem tamanhos idênticos no DNA da Capitu e do Bentinho, se confirmaria que ele herdou essas repetições, tanto de Bentinho quanto de Capitu. Agora, se o resultado apontasse bandas da criança de tamanho idêntico ao do DNA de Capitu e outras bandas que não estivessem nem no DNA dela, nem no de Bentinho, então se confirmaria que Ezequiel não é filho de Bentinho. Exatamente pela importância de descobertas como essa, existem duas grandes questões sobre o tema. Uma delas é de cunho técnico e diz respeito ao cuidado necessário para que não haja contaminação ou degradação das amostras, mantendo assim sua credibilidade para avaliação. A outra é ética e diz respeito ao uso dessa informação. Como ela é usada para ligar suspeitos a cenas de crime e a vítimas, definir disputas paternais, definir disputas relacionadas com imigração, e até mesmo na conservação da vida natural, apontando o tráfico de espécies em extinção, a preocupação é sobre quem é responsável por essa informação, quem tem acesso a esses dados e com qual finalidade eles podem ser usados. Conhecimentos dessa magnitude são muito importantes, mas a manipulação cuidadosa e ética dessas informações é fundamental. Bom, esse vídeo foi de um canal do Alex Sanlira, né? Ele foi um trabalho desenvolvido ali na USP, né, por uma videoaula do curso de Ciências Biológicas, e ele mostra pra gente de uma forma bem bacana, né, até trazendo ali um grande dilema literário brasileiro, né, da Capitu, mas trouxe essa explicação pra gente de uma forma bem didática, e por isso eu achei bem bacana a gente falar, né, dessa questão do teste de paternidade através desse vídeo. E aí o que ele trouxe pra gente, né? O que se analisa, na verdade, né, a parte de DNA que é analisada nesses casos não é o DNA inteiro, porque seria muita coisa, né? Eles vão em sequências específicas, né, de pouca variação entre indivíduos que não têm grau de parentesco. Então, logo, à medida que você encontra sequências que são parecidas, indica que aquelas pessoas são mais próximas, né? Então, quando a gente vai avaliar, no caso de um teste de paternidade, você faz a comparação, né, de padrões de bandas, né? Só que ele falou de dois casos bem importantes e que são avaliados a partir dessa técnica ou dessa forma de analisar, que é justamente o teste de paternidade e a questão de análise criminal. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando eu olho para um teste de paternidade, né, eu preciso do DNA materno para que eu compare o DNA da criança com o DNA dos possíveis pais. Só que numa análise criminal, eu não comparo 50% do DNA, eu vou comparar o DNA inteiro. Por quê? Por exemplo, eu encontrei uma prova numa cena de um crime e avaliei. Esse DNA que eu encontrei na prova, ele tem que bater com 50% do DNA do meu suspeito? Não, ele tem que bater com 100%, né? Tem que bater com todo o DNA do meu suspeito. Por quê? Porque o DNA é todo dele. Eu estou avaliando uma prova, uma questão que é só dele ali naquele momento. Eu estou avaliando se aquele sangue, se aquele fio de cabelo, se aquele pedaço de chiclete mascado com mucosa, enfim, é dele. Então tem que ser compatível, 100%. Aqui não. Quando a gente está num teste de paternidade, o que eu vou avaliar é qual a parte do DNA da criança que bate com o DNA do pai. Só que o DNA da criança não é só do pai. O DNA da criança é metade da mãe e metade do pai. E é por isso que o DNA materno também é colhido. Aqui eu trouxe um exemplo bem didático, né, para mostrar para vocês situações diferentes. Ó. Aqui não só eu tenho um padrão de bandas, como eu tenho um padrão de cores diferentes. Só que na hora da gente fazer uma análise não vem cor diferente não, tá? Aqui primeiro para a gente entender como é que funciona essa questão da comparação e depois eu vou trazer outros exemplos para vocês. Vocês estão vendo os padrões de bandas aqui. Cada banda dessa aqui é um fragmento de DNA. Beleza.
Como está representado por cor, fica mais fácil da gente visualizar. Mas digamos que estivesse todo mundo da mesma cor. O que eu vou ter que avaliar aqui? Posição dessas bandas. Então, por exemplo, vamos avaliar essa menina aqui. Ó, o primeiro fragmento de DNA dela, aqui eu tenho a mãe, o pai, né? E tenho os filhos. Essa criança aqui, ó, bateu com a mãe. Ok. A segunda parte do DNA dela bateu com o pai. Aqui bateu com o pai. E aqui bateu com a mãe. Então, ó, mãe, pai, pai, mãe. Então, ela tem fragmentos que são do pai e fragmentos que são da mãe. Percebam que não sobrou nenhum outro fragmento aqui. Então, eu posso afirmar que essa menina é filha do casal, ok? Vamos avaliar o segundo caso aqui agora. Deixa eu apagar o primeiro desenho aqui para não ficar confuso. Vamos avaliar a segunda menina. A segunda menina, ela começa aqui o DNA, ó. Estão vendo? A gente está vendo que está numa cor diferente. Então, pela cor diferente, eu já sei que não é a do pai. Mas, se fosse por posição, eu até podia dizer, né, que bate. Né? Com uma pequena diferença ali de posicionamento, mas bate. Essa porção aqui é referente à mãe. Agora, olha esse DNA aqui. Eita, eu tracei uma linha torta, mas vocês estão vendo que não é tão torto assim, né? Deixa eu traçar a linha aqui melhorzinha. Vocês estão vendo que, embora seja muito próximo, esse padrão de banda não é o mesmo do pai. Esse aqui bate com o da mãe e esse aqui bate com o da mãe. Ignore as minhas linhas tortas, tá, gente? Ela tem duas marcações do DNA dela que não batem com a do pai, mas as outras batem com a da mãe. Então eu posso afirmar que essa menina aqui é filha dessa mãe, porém não é filha desse pai. Ela não é filha desse homem aqui. Ela é só filha, literalmente filha da mãe. Vamos ao garoto. Deixa eu apagar aqui para a gente não fazer muita confusão aqui, para o desenho não ficar muito zoneado. Vamos ao menino. O menino, aqui, ó, bateu com o pai, bateu com a mãe, ignore a minha linha torta, bateu aqui com o pai, bateu com o pai, bateu com a mãe. Então, ele é filho deste homem e dessa mulher. Então, a menina 1 e o menino 1 são filhos do casal. A menina 2 é filha só da mãe. Agora vamos olhar o menininho aqui. O que está em verde. Essa imagem em cores, ela descreve pra gente assim, muito bem quem é e quem não é, né? Mas eu tô só mostrando para vocês o padrão de banda para ficar mais fácil. Olha aqui a primeira banda desse menino. O primeiro padrão de banda nele, se a gente for traçar uma linha reta aqui, ó, vou tentar ser o mais reta possível. Não bate nem com o do pai e nem com a da mãe. O segundo padrão de banda dele também não bate nem com o pai nem com a mãe. O terceiro padrão de banda, nem com o pai nem com a mãe. Quarto padrão de banda, nem com o pai nem com a mãe. Então, essa criança aqui não é filha desse casal. Ué, mas o que será que aconteceu aqui? Ele pode ser adotado? Pode, mas pode ser também um caso de troca de crianças na maternidade, né? Então, percebam a importância, né? Quando o vídeo anterior falou pra gente da importância do sigilo, da importância ética, né? Dessa questão da paternidade, aqui a gente está avaliando muito mais do que é filho de alguém ou não é filho de alguém, né? É pai ou não é pai, quem é o pai, enfim. Aqui a gente pode estar lidando com casos de teste de paternidade e também avaliação de maternidade, né? Quando a gente fala que essa criança
não é filha desse casal, né? Se for um caso de uma criança adotada, beleza, óbvio que vai dar diferente. Mas e se não se sabe? Se esse casal teve um filho, chegou até a maternidade, saiu de lá com essa criança, e aí, por algum motivo qualquer, eles precisam fazer uma avaliação de DNA e acontece isso. Fica ali, marcado, diagnosticado que esse menino não é filho desse casal, né? Então pode ser usado, inclusive, em casos de troca de bebê. Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho um exemplo que fica também fácil da gente visualizar, porque não está em bandas, ele está em quadradinho, né? Então o padrão de quadradinho também é fácil da gente conseguir ver. Todos os quadradinhos que são pintados são os fragmentos de DNA, né, dessas pessoas, tá? Então é como se todos esses outros aqui não existissem e a gente só tivesse os padrões pretos. Por que o quadradinho é fácil? É fácil da gente visualizar, né? Aqui eu tenho a criança, aqui eu tenho a mãe, possível pai 1, possível pai 2, né? Então, quem é o pai dessa criança? Vamos lá. O primeiro fragmento de DNA dessa criança bate com a da mãe. Não bate com o do possível pai 1, nem com o 2. O segundo padrão bate com o da mãe. O terceiro padrão não bate com o da mãe, mas bate com o do possível pai 1. O do 2, não. O quarto padrão bate com todo mundo, ó. Então, bateu. Deixa eu marcar aqui com quem ele bate, ó. Bateu com esse, mas bateu com o segundo pai também. Não significa dizer, tá, gente, que quem não é filho daquela pessoa não possa ter nenhum fragmento ali que bata na mesma banda, não. É ali onde a gente vai ter que comparar quem tem mais, até porque a gente tem que avaliar que muitas vezes os possíveis pais às vezes são da mesma família. Então, é natural que tenha ali algum fragmento ou outro perdido que vá sair na mesma banda, tá? Então, aqui, ó, esse fragmento bateu com a mãe. Então, deixa eu marcar os da mãe aqui também, para ela não ficar perdidinha aqui na história, né, tadinha? Esse fragmento, possível pai, 1. Esse fragmento, tanto mãe quanto possível pai, 1. Esse fragmento da criança aqui bateu com o possível pai 1. Então, olha só. Por essa análise aqui, pelos dois pais, esse fragmento de DNA veio da mãe, esse veio da mãe, esse aqui não veio. Esse pode ter vindo de qualquer um deles, esse com certeza veio da mãe, esse pode ter vindo da mãe ou do pai, e esse aqui veio do pai. Olhando os fragmentos que não são maternos, com quem bateu, né? Com quem conferiu ali a mesma posição, o mesmo fragmento. Olha quantas vezes bateu com o do possível pai 1. 1, 2, 3, 4, 5. Olha quantas vezes bateu com o possível pai 2. Uma vez. Então, entre esses dois aqui, se eu tivesse fechado o exame com essa análise, quem é o possível pai dessa criança? Obviamente, é o possível pai 1. Ok? Perceberam que o que a gente faz é comparar, né? A gente vai comparar posições e tamanhos dos fragmentos. Aqui, como ele está em quadradinho, todo mundo tem o mesmo tamanho. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui um fragmento assim e o outro maior, eu também tenho diferença nessa questão, tá? Não foi o nosso caso aqui, mas a gente precisa ficar atento a isso também. Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho a mãe sendo representada aqui, o filho sendo representado aqui, suposto pai 1, suposto pai 2, tá? Então, essa é a sequência nesse caso. Então, aqui a gente já não tem mais o padrão de quadradinho. A gente tem aqui uma representação da eletroforese, né? Com já os fragmentos. É como se eu tivesse feito toda a corrida ali numa análise só. Então, vamos lá. A criança está aqui. Filho. Esse fragmento de DNA veio da mãe. Esse fragmento de DNA veio da mãe? Não veio. Não veio dela. Como é que eu sei que não veio dela? Porque não tem fragmento algum aqui. Então, esse fragmento veio do pai. E bate com quem, ó? Possível pai 1. Esse outro fragmento aqui veio da mãe.
E esse último fragmento do filho aqui não veio da mãe, ó, porque ela não tem nenhuma banda aqui, mas veio do pai. Então, esse fragmento, mãe. Esse fragmento, mãe. Esse fragmento bateu com esse homem aqui. Esse fragmento bateu com esse homem aqui. Esse segundo aqui não teve fragmento algum que batesse com essa criança. Então, ele não é o pai. Então, o suposto pai é o 1. Ok? Pela a posição, né, das bandas que bateram, deram ok ali junto com essa questão, tá? Então, quando a gente vai avaliar paternidade, eu preciso excluir, né, quanto é da mãe, quanto é do pai, tá? E pode acontecer, como no caso anterior, da gente ter padrões de banda, ó, que podem ser na mesma posição ali de pai e de mãe. Isso não tem problema de acontecer. Mas o que a gente vai avaliar no final das contas é quem teve mais congruências, né? Quem teve mais bandas na mesma posição. Vai por quantidade mesmo. Aqui, ó, um outro exemplo. Mãe, marido, outro homem, filho 1, filho 2. Vamos pegar pelos filhos, tá? Filho 1. Filho 1 já começou como um problema sério, ó. Filho 1. Essa é a banda do filho 1. Traçando uma reta torta, né, no meu caso, mas se a gente conseguisse traçar uma reta aqui no filho 1, deixa eu apagar aqui para tentar fazer uma coisa mais bonitinha. Vamos lá. Tentando traçar aqui uma reta no filho 1, vocês estão vendo que o padrão de banda do filho 1 não bate nem com a mãe e nem com o marido dela, bate com outro homem. Então, vamos analisar a segunda banda. Segunda banda. Ok, bateu com a da mãe. Terceira banda, bateu com a do outro homem. Quarta banda, bateu com a da mãe. Então, a gente vai dizer que essa banda aqui é da mãe, essa banda aqui é da mãe, essa aqui é do outro homem e essa aqui é do outro homem. Então, o filho 1 é filho desse cara aqui, do outro homem. Lembrando também que ali está escrito marido, não está dizendo que ele é o pai da criança, tá? Então, ela pode ter tido um relacionamento anterior, né? E esse filho ser fruto desse relacionamento anterior, ok? Vamos pro filho 2. Filho 2, primeiro padrão de banda, ó, bateu com o da mãe. Segundo padrão de banda, bateu com o marido. Terceiro padrão de banda, bateu com o marido. Quarto padrão de banda, bateu com o da mãe, né? Então, esse aqui é da mãe, esse aqui é do marido, esse aqui é do marido e esse aqui o da mãe. Então, o filho 2 é filho do marido dela. Percebam que a gente faz, né, essa análise, né, comparando ali. Toda vez que vocês tiverem que fazer isso no papel, no computador, aqui usando essa canetinha fica mais complicado de traçar uma linha reta, né? Mas no papel impresso fica fácil quando você faz esse acompanhamento usando uma régua. Porque aí você traça a linha mesmo, vendo quem bate com quem. Olha a régua, vê quem se encaixa no mesmo padrão. Fica fácil da gente visualizar, tá bom? Então, nas análises de paternidade, eu vou ter que descobrir, né, qual parte é da mãe e qual parte é do pai. Coisa que não vai acontecer na análise de DNA forense, tá? Aqui, eu tinha um caso, né, tem uma situação onde o V, né, representa a amostra da vítima, o S é a amostra do suspeito, e aqui é a amostra de sangue tirada do chapéu e a amostra de sangue retirada do jeans, né? Então, eles estão avaliando aqui de quem é o sangue presente na situação. Tá bem pequenininho aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês verem. Então, aqui, ó, o primeiro no chapéu. O chapéu pertence à vítima, tá? Só pode pertencer à vítima. Aqui nessa banda. Nessa banda aqui, vocês estão vendo que a do suspeito está um pouquinho mais para cima? A da vítima bateu exato. Aqui, ó, bateu novamente com a vítima. Aqui, bateu novamente com a vítima. Aqui,
bateu com a vítima e com o suspeito. Aqui bateu com a vítima e com o suspeito. Aqui bateu com a vítima e com o suspeito, tá? Então, nessas situações, eles isolaram ali a amostra para tentar identificar com quem parecia. Como bateu muito mais com a da vítima, tá? Ele retirou, né, encontrou o sangue da vítima, tá? Presente ali no chapéu e no jeans que estavam sob custódia, né, sob posse, né, do suspeito. Então, com isso, eles conseguiram associar esse caso, concluir o caso de que o suspeito de fato estava com amostras, né, que pertenciam ali àquela vítima, ou que tinham sangue, né, perdão, da vítima. Aqui um caso mais simples, tá, da gente avaliar. É um caso de estupro, né? Aqui são os padrões de banda da vítima. Aqui o DNA presente no esperma, aqui eles colocaram uma coloração vermelha, mas se tivesse em preto também não seria problema, porque é fácil da gente elucidar, tá? Suspeito A e suspeito B. Nesse caso, eu vou precisar comparar com o DNA da vítima. Se a gente considerar a vítima como mulher, não, tá? Eu vou comparar só o DNA do esperma, nesses casos. De quem era o esperma presente ali na vítima? De quem é desses dois suspeitos? Digamos que o caso final chegou. Ou é ele, ou é ele. Como é que a gente faz para descobrir? Né? Então, vamos analisar aqui o DNA do esperma. Olha o padrão de banda. Bateu com o primeiro, bateu com o segundo. Ok. Vou fazer com o marca-texto que vai ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. Bateu com o primeiro, bateu com o segundo. Mas olha a segunda banda. Bateu com A. Terceira banda. Bateu com A. Quarta banda. Bateu com A. Quinta banda. Bateu com A. Sexta banda. Bateu com A. Sétima banda. Bateu com A. 100% de compatibilidade. Então, qual dos suspeitos é o estuprador? Suspeito A. Olhando o DNA, a gente já vê que está igual. Então, essa amostra aqui pertence a essa pessoa aqui. E mais um caso para a gente fechar, né, essa questão da explicação. Aqui eu tenho bandas menores. Ó. Então, esse é um caso acontecido. Ó. Mary Higgins foi violentada no Central Park, em Nova York. 3 suspeitos foram presos. O DNA revelou o verdadeiro agressor. Eu tenho aqui evidência 1, evidência 2 e os 3 suspeitos. Suspeito 1, 2 e 3. O DNA da evidência, aqui ele não está me dizendo quem é. Evidência 1 bateu com o suspeito número 1 e com o suspeito número 2. Essa banda bateu com o suspeito número 1 e com o suspeito número 2. Essa banda aqui bateu com o suspeito número 2 e o suspeito número 3. Essa banda aqui bateu com 1 e bateu com 2. Então, ó, bateu. A primeira evidência bateu com o suspeito 1 e 2. A segunda banda de evidência bateu com 1 e bateu com 2. A terceira banda bateu com 2 e bateu com 3. Então, automaticamente, a gente elimina o suspeito 1. Por que eu elimino o suspeito 1? Porque aqui eu tenho um fragmento de DNA que não existe nessa pessoa aqui. Então, eu já descartei o suspeito 1. Ah, eu posso dizer que foi o suspeito 3, então? Eu só tenho equivalência do suspeito 3 com esse padrão de banda também. E nenhum outro bate, ó. Nem aqui, nem aqui. E aí, vamos avaliar a segunda evidência. Só para elucidar o caso. A segunda evidência bateu com 1 e bateu com 2. Bateu com... A segunda banda, né, bateu com 1 e bateu com 2. Mas o que vai diferenciar o meu caso aqui nessa situação é justamente o fato de eu não ter o suspeito 1 nesse padrão de banda aqui. Então percebam como que um fragmento me faz toda a diferença. E aí, como eu falei para vocês, a gente faz a contagem mesmo. Ó, vamos fazer a contagem. O suspeito 2 bateu em 1, 2, 3, 4. Eu tenho 100% de compatibilidade aqui
com a evidência aqui e tenho com a evidência 2 também. O suspeito 1 não tem compatibilidade com essa banda, então eu já excluo. O suspeito 3 não tem compatibilidade com essas duas bandas, então eu também excluo. Então, dos 3 suspeitos, o verdadeiro agressor, porque teve 100% de compatibilidade com o padrão de bandas, foi o suspeito número 2. Então, vocês conseguiram entender? O que a gente avalia aqui é a posição desses fragmentos. Só que, diferente no teste de paternidade, onde eu vou avaliar o quanto do DNA veio da mãe e o quanto do DNA veio do pai. Aqui, na análise criminal, eu vou utilizar as amostras que eu encontrei para me dizer de quem elas são. Até porque muitas vezes, né, numa cena de crime, você achou lá o sangue, você precisa saber se o sangue é da vítima, se o sangue é do agressor, se tinha uma terceira pessoa naquele momento, né? Então é assim que a análise forense ela trabalha, tá? Então é dessa forma que a gente avalia ali a eletroforese de DNA resolvendo esses casos. A gente olha e compara esses padrões de banda olhando os suspeitos, né? E no caso da paternidade, olhando ali os possíveis pais e comparando com o pai e com a mãe. Então, gente, por hoje a gente fecha essa aula. Fecha o conteúdo de biofísica, né? Como eu disse a vocês, tem muita coisa nessas aulas que são curiosidades, são informações adicionais, né? O princípio biofísico que a gente vai avaliar é a eletroforese, padrão de migração, essa questão da comparação dos padrões, né, de banda, né, nesse caso aqui específico do DNA, né, mas que eu achei interessante também trazer como curiosidade, né, como que as coisas são feitas, como que é executado dentro do laboratório, o porquê da escolha de determinadas amostras, né, ou porque em algumas situações não se tem escolha, como é numa análise criminal, né, e uma coisa que foi falada também no vídeo anterior é todo o cuidado para não haver contaminação de amostras, toda uma ética por quem processa amostras. A gente está muito acostumado aí a ver novelas e filmes onde a gente tem evidências que são manipuladas e tudo mais. Obviamente, isso num laboratório sério, num laboratório legalizado, num laboratório ético, não pode nem sequer passar pela cabeça de alguém que isso possa acontecer, né? Tem que ter uma confiabilidade, né? Um respeito pela profissão, um respeito pela amostra e principalmente um respeito pelos pacientes muito grande, tá? Então, a gente fecha o conteúdo por aqui e até a próxima.